E se eu te dissesse que um pastor protestante americano ajudou a moldar a liberdade religiosa no Brasil, que caminhou pelos corredores do Império, conversou pessoalmente com Dom Pedro II e acreditava que o Brasil seria uma grande nação cristã, quando quase ninguém acreditava nisso? Essa é a nossa série sobre a história protestante no Brasil e nesse vídeo nós vamos contar a história de James Calley Fletcher, o pregador presbiteriano que acreditou no futuro espiritual do Brasil. O nome dele não aparece nos livros didáticos, não é citado nos púlpitos, mas sem ele, o protestantismo no Brasil talvez fosse bem diferente. O pastor, diplomata e intelectual que viu no Brasil um futuro espiritual que poucos enxergavam. James Calley nasceu em 1823 nos Estados Unidos, em um contexto profundamente marcado pelo protestantismo reformado, pelo avanço educacional e pelo espírito missionário do século XIX. Ele nasceu em Indianópolis, filho de Calvin Fletcher, que era um banqueiro, líder cívico e um dos primeiros colonizadores do estado de Indiana. Fletcher cresceu em um ambiente onde fé, progresso econômico e construção de sociedade caminhavam juntos. Ele não foi moldado para ser apenas pastor, mas foi moldado para pensar em uma civilização. Fletcher se formou na Universidade Brown, uma das mais respeitadas dos Estados Unidos, no ano de 1846. Depois disso, ele estudou teologia no seminário de Princeton, um dos centros mais influentes do protestantismo reformado. E aqui está um detalhe crucial. Ele estudou com nada mais e nada menos que Charles Hodger, que não era qualquer professor, mas era um dos maiores teólogos reformados do século XIX, defensor da autoridade bíblica e influenciador direto da teologia presbiteriana nas Américas. Fletcher trazia para o Brasil uma teologia sólida, clássica e profundamente bíblica. Antes de vir ao Brasil, Fletcher foi para a Europa. O objetivo inicial era aprimorar o francês para se tornar missionário no Haiti. Mas algo ainda mais importante acontece nesse período. Ele se casa com Henriette Mellen, filha de César Mellen, um respeitado ministro protestante de Genebra. Isso conecta Fletcher diretamente a uma tradição calvinista europeia, à herança espiritual da Reforma e ao protestantismo intelectual do continente. Fletcher não era um improvisador. Ele era fruto de duas grandes tradições protestantes, a americana e a europeia reformada. Isso influenciaria muito o trabalho que ele faria aqui no Brasil. Em 1852, Fletcher chega ao Rio de Janeiro, então capital do Império. Ele vem como agente de duas organizações importantes, a União Cristã Americana e a Sociedade Americana de Amigos dos Marinheiros. Essas organizações trabalhavam em conjuntos com a Sociedade Bíblica Americana e a Sociedade Americana de Tratados. Ou seja, o foco não era apenas igreja, era literatura cristã, Bíblia e formação moral. Ele retorna aos Estados Unidos em 1854, logo após o nascimento de sua filha, mas o Brasil já tinha deixado uma marca profunda nele. Ele não era apenas um pastor comum. Fletcher era pastor presbiteriano, intelectual respeitado, escritor, diplomata informal e, acima de tudo, um observador atento das nações ao redor. Fletcher não veio ao Brasil apenas para abrir igrejas. Ele veio para entender o país, influenciar ideias e abrir caminhos. No século XIX, o Brasil era oficialmente católico, com liberdade religiosa limitada, forte controle sobre a circulação da Bíblia e um sistema educacional extremamente restrito. Para muitos protestantes americanos e europeus, o Brasil era visto como fechado, atrasado ou até mesmo impossível. Mas Fletcher viu o oposto. Ele enxergou três coisas aqui no Brasil:
um povo curioso e aberto ao conhecimento, um império que valorizava a ciência e educação, um imperador disposto ao diálogo intelectual. E isso muda tudo. Fletcher viveu anos no Brasil, não como um turista, mas como alguém que andava, conversava, observava e escrevia. Ele estudou a religião popular, a estrutura do império, a educação e o papel da Igreja Católica na sociedade. Em seus escritos, Fletcher reconhece: o Brasil tinha problemas profundos, mas não era espiritualmente estéril. Ele acreditava que com educação, liberdade e acesso às escrituras, o Brasil poderia florescer. Aqui nós entramos em um dos pontos mais fascinantes da história desse missionário. James Cally Fletcher teve acesso direto a Dom Pedro II. Isso porque, irmãos, Dom Pedro II não era um imperador comum. Ele falava várias línguas, lia ciência, filosofia e até teologia. Tinha interesses genuínos em ideias modernas. Um outro fator é que Fletcher não tentou converter o imperador. Ele fez algo mais estratégico. Conversou com ele como intelectual. E nisso, eles discutiam sobre educação, ciência, progresso e liberdade de consciência. Segundo a sua biografia, eles tiveram uma grande proximidade. O resultado disso, Dom Pedro II passou a defender maior tolerância religiosa, permitir circulação mais ampla da Bíblia e apoiou reformas educacionais na nação. Isso não foi obra de um único homem, mas Fletcher foi uma voz influente nesse processo que aconteceu durante anos aqui no Brasil. E com certeza foi uma obra de Deus. Um dos grandes focos de Fletcher era a Bíblia em português. Naquele tempo, distribuir Bíblias protestantes era super mal visto. Havia censura e forte oposição religiosa. Fletcher acreditava firmemente que nenhuma nação pode se desenvolver plenamente sem acesso livre às Escrituras. E ele defendeu a tradução, a impressão e circulação da Bíblia no Brasil. Esse era o maior objetivo desse pregador. Isso abriu caminho para sociedades bíblicas, missionários posteriores e o crescimento do protestantismo histórico aqui no Brasil. Aqui está um detalhe pouco conhecido dessa história. Enquanto muitos estrangeiros criticavam o Brasil, Fletcher fez exatamente o contrário. Ele defendeu publicamente o Brasil nos Estados Unidos. Em palestras e livros, ele mostrava um Brasil com potencial, com uma riqueza cultural e uma capacidade de progresso espiritual e intelectual. Ele dizia, em essência, que o Brasil não é um atraso sem esperança, mas é uma nação em formação. E isso ajudou a melhorar a imagem do Brasil e atrair interesse educacional e missionário, criar pontes entre Brasil e protestantismo anglo-saxão. Podemos observar também, irmãos, na história desse missionário, é que ele não fundou uma grande denominação, nem tem estátuas. Também não virou nome de avenida. Mas o seu legado está em portas abertas, ideias plantadas, liberdade ampliada e caminhos preparados. Sem Fletcher, o protestantismo teria encontrado muito mais resistência. A circulação bíblica seria mais lenta. O diálogo com o império, com certeza, seria bem mais fechado. Ele foi um preparador do terreno, um pregador que trabalhou com estratégia para conseguir trazer o Evangelho ao Brasil. Em 1855, Fletcher volta ao Brasil, mas agora como agente da União de Escolas Americanas. E aqui está um dado impressionante. Ele percorre mais de 5.000 quilômetros pelo Brasil, distribuindo Bíblias e materiais cristãos. Por mais que isso pareça fácil para nós nos dias de hoje, pense nisso. Não havia estradas modernas, não havia infraestrutura. Ele enfrentou clima, doenças e resistência religiosa. Isso não era um turismo missionário,
mas isso é obra de um verdadeiro pioneiro aqui no Brasil. Toda essa experiência resultou em 1857 no livro Brazil and Brazilians, escrito a partir das experiências de Fletcher, somada às do missionário metodista Daniel Kidder. Eu confesso para os irmãos que eu não sei se esse livro ele tem uma versão brasileira. Mas basicamente esse livro se tornou uma apresentação pioneira do Brasil para o público americano. Teve pelo menos 8 edições e moldou a imagem do Brasil nos Estados Unidos por décadas. Pela primeira vez, muitos americanos começaram a ver o Brasil não como um país atrasado, mas como uma nação em formação. Em 1862, Fletcher fez algo inesperado para um pastor. Ele navegava mais de 3.000 quilômetros pelo rio Amazonas para coletar espécies científicas para um professor amigo seu. Isso culmina na famosa expedição de Agassiz, de 1865, e mostrou algo raro. Fletcher não via conflito entre fé, ciência e progresso. Um homem extremamente intelectual. Ele acreditava que o conhecimento glorifica a Deus, ciência pode servir à humanidade e educação transforma nações. Entre 1864 e 1865, Fletcher atua ao lado do político liberal brasileiro Aureliano Cândido Tavares Bastos. Juntos, eles convenceram governadores do Brasil e dos Estados Unidos a criarem uma linha de navios a vapor entre Rio de Janeiro e Nova York. Isso aproximou culturas, ideias e pessoas. Influenciados por Fletcher, políticos brasileiros tentaram implementar reformas sociais, reformas econômicas, reformas educacionais e incentivaram imigração europeia e norte-americana. A última viagem de Fletcher ao Brasil acontece entre 1868 e 1869, como agente de outra sociedade missionária. Depois disso, o pastor se tornou cônsul no Porto, Portugal, missionário em Nápoles, na Itália, e finalmente retornou aos Estados Unidos. Mas o Brasil nunca o esqueceu. Ele deixou aqui amigos influentes, políticos liberais, intelectuais e o próprio Dom Pedro II. Seu livro moldou a imagem do Brasil no exterior e sua presença deixou um desejo duradouro por educação, liberdade religiosa e valores protestantes. James Cally Fletcher acreditou no Brasil quando poucos acreditavam. Ele enxergou além do momento, além das estruturas religiosas, além das limitações. E se nós hoje tivéssemos a mesma visão de um Brasil com futuro espiritual, educado, livre e fundamentado na palavra? Fica aí a reflexão para nós. Aguarde o próximo vídeo sobre essa história maravilhosa aqui no Brasil. Continue conosco, se inscreva no canal, curta, comente, ajude esse vídeo a engajar e considere se tornar um membro do canal Teologia para nos ajudar a continuar com esse trabalho. E até o próximo vídeo.